A gente pode definir, então, a investigação científica juntando. Então, nós vamos juntar o conceito da investigação com o científico. E a gente pode dizer, então, que a investigação científica é a verificação de um fato por meio de informes obtidos em diversas fontes de pesquisa científica, utilizando o método científico. Então, as fontes de pesquisa e o método científico é que são o objeto, né, do nosso curso agora. Então, na investigação científica, nós temos uma série de procedimentos e cuidados que têm que ser tomados quando se faz a investigação. Claro, eu posso perguntar aqui e ali sobre algumas coisas, perguntar como eu vou aqui, como eu vou ali, como eu faço um bolo, por exemplo, né? Qualquer pessoa pode me dar uma informação nesse sentido, mas a investigação científica tem procedimentos já estabelecidos, né, ao longo de tantos anos que a ciência existe, né, no nosso tempo. Né? Então, por exemplo, ali naquela figura, a gente colocou só um exemplo de um projeto que foi apresentado à FEBRASE, né? Que a pessoa faz uma família ecológica, não sei o que, só para ilustrar. Né? A gente, inclusive, vai ver se a gente consegue baixar hoje, para apresentar depois do almoço, um vídeo mostrando o que é a FEBRASE que eu falei no começo, né? Que acho que isso acho que vai ser interessante para vocês verem aonde se pode chegar com esse trabalho. Né? Vai ficar mais claro do que a gente está falando, né? Do entusiasmo que provoca assim, esse trabalho científico, desenvolvendo projetos, né? Conquistando. Na verdade, é uma conquista do conhecimento. Então, e para isso, assim, qualquer pessoa vai ser um cientista? Qualquer pessoa vai ser um professor? Qualquer pessoa vai ser um engenheiro? Qualquer pessoa vai ser um físico, um educador? Não, né? A gente sabe que cada pessoa, as pessoas têm suas características próprias. Então as pessoas vão se dedicar àquela coisa que elas gostam, que elas sentem umas curiosidades. E o cientista, basicamente, quais são as características dele? É uma pessoa que gosta de observar as coisas, né? O cientista tem que ser um observador nato, uma pessoa que não pode ser um desligado que de repente percebe que agora já é meio-dia. Não, é uma pessoa que está atenta, que está ali observando, que tem aquela capacidade de observar e registrar aquilo que ele está observando, perceber relações entre as coisas que ele observou. Outra coisa fundamental é a curiosidade. Se eu não sou curioso a respeito de alguma coisa, eu nunca vou me interessar por procurar aquilo. Né? Então, que nem o menino lá do vídeo da Cida estava falando, agora eu quero descobrir como que a Lua nasceu. Quer dizer, ele vai demorar um pouco para descobrir isso. Mas com certeza, aquilo vai ficar na mente dele até ele chegar no nível de conhecimento que ele consiga completar essa pergunta, porque aquela curiosidade é dele, né? Ele vai estar... E aí, assim, então essa é a segunda característica. Outra característica é que, assim, eu posso observar um monte de coisa, mas se eu não registrar o que eu estou observando, quando eu quero fazer um experimento, conduzir um experimento, eu tenho que ser capaz de entender o que aconteceu. Não só entender, mas registrar aquilo, porque às vezes as relações não são evidentes na hora que elas estão acontecendo. Mais tarde, quando você analisa o processo, você fala, olha, aqui já estava aparecendo esse efeito, já estava aparecendo esse sintoma. Então, o registro é fundamental. Inclusive, a gente é assim, um pouco maníaca assim, por diário de bordo, né, Irene? A Irene trouxe o caderno dela, por exemplo, que é tudo que a gente faz lá no trabalho, a gente... não só na parte científica, mas também na parte prática, pessoal do dia a dia, está ali anotado. Porque a memória da gente, com o tempo, a gente esquece muitas coisas. Então é fundamental o registro. E também outra característica é aquela pessoa que falou, bom, eu acho que tal coisa é isso. Como que eu vou testar se é isso? Não adianta eu achar. Eu tenho que testar, eu tenho que verificar. Então, desenvolver métodos para experimentação. E isso, a gente também vai falar sobre isso hoje. Próximo exemplo. Então, como que a gente vai começar? Assim, às vezes, uma investigação científica começa da forma mais inusitada, assim, uma pequena coisa que apareceu e você fala, puxa, como será isso? Acho que em seguida tem um vídeo, né? A gente pode passar o vídeo. Vocês vão ver que interessante. É um vídeo curtinho assim, mas mostra como que às vezes começa, de uma forma bem simples, como que começa um processo de investigação científica, né? E às vezes os resultados são surpreendentes. Né? Nesse vídeo vocês vão ver.
formiga dorme? Pô, não sei, filhão. Que tal perguntar para sua professora de biologia? Valeu. Professora, formiga dorme? Boa pergunta. Vou ligar para um biólogo pesquisador amigo meu, especialista em formigas. Professor, as formigas dormem? Bem, existem muitos estudos sobre isso, mas até agora nada foi concluído. Apesar de existirem muitos estudos, ninguém sabe responder. Ninguém sabe se elas dormem ou não? Existem muitas perguntas que ninguém sabe responder. E é para isso que existe a pesquisa científica, para responder perguntas que ainda não têm respostas. Pesquisa científica? O que é isso? Então, pessoal, vocês viram que é uma pergunta aparentemente boba, não é? Será que formiga dorme? E no final tem um monte de gente pesquisando e ainda não decidiram, né? Será que formiga dorme ou não, né? Porque assim, e muitas outras pesquisas começam dessa forma também, né? Parece que é uma coisa simples e quando você chega na real, você percebe que é algo que é mais complexo do que parece inicialmente, né? Então, a gente vai ter uma atividade prática agora, né? Então, mas também eu acho que só queria fazer mais um comentário sobre esse vídeo. Quando a gente ensina por projetos e o professor, o coordenador, a secretaria fala o tema, então o professor tem a sensação de conhecer as respostas, né? E aí só conduz os projetos. Só que quando o aluno vai escolher o projeto, que nem esse aluno vai querer saber se a formiga dorme, o professor às vezes não sabe a resposta. Mas isso não está errado. É isso que tem que ficar claro também. O professor não tem que saber tudo, tem que ajudar o aluno a buscar a resposta. E às vezes até o biólogo lá da universidade também não sabe, porque a ciência ainda não descobriu. Tá? Então, isso daqui a gente tem que lidar um pouquinho com isso. Tá? Vamos só colocar o slide. Então, agora, ó, a gente gostaria muito de conduzir uma atividade prática. Qual que é a atividade? A gente sabe que um projeto de pesquisa começa de duas formas, a gente acredita. Ou de uma curiosidade, ou, se for um projeto de engenharia, de um problema identificado. Então, o que a gente gostaria que vocês fizessem agora? Que se vocês se agrupassem em grupos de 3, 4, 5 pessoas, que somos muitos, e vocês, durante 20 minutos, discutissem em grupos curiosidades que vocês têm ou problemas que vocês enxergam. E listem, anotem o que vocês estão discutindo, tá bom? Então, quem está à distância também, a ideia é fazer as atividades, vocês têm 20 minutos, até 10h30, porque depois nós temos o intervalo do café aí imprescindível. Então, vocês têm de agora até as 10h30 para discutir, tá bom? Quem está num polo que só tem uma pessoa, discuta com você mesmo. Acho que vale a pena fazer essa reflexão, vale a pena ir. Vamos lá, então quem está em GQE, que são em 4, 5, se juntem. Quem está em Santo Amaro, vamos lá, professora que está lá em Santo Amaro, vamos tentar, tá bom? Então vamos, vai, valendo, até as 10h30. Podem se mexer.